Terraformação. Terraformação é a denominação dada ao processo, até agora hipotético, de modificação da atmosfera, da temperatura, da topografia e ecologia de um corpo celeste sólido, como um planeta ou um satélite natural, até deixá-lo em condições adequadas para suportar um ecossistema com seres vivos da Terra. O termo terraformação é comumente utilizado como sinônimo de engenharia planetária, embora alguns considerem um erro este termo mais genérico. O conceito de terraformação desenvolveu-se tanto no âmbito da ficção científica quanto no da ciência de fato. O termo foi criado por Jack Williamson numa história de ficção científica, Collision Orbit, publicada em 1942 na revista Astounding Science Fiction 1, mas o conceito pode ter surgido antes dessa obra. Muito se especula sobre a terraformação desde os primórdios da exploração espacial. A maior parte do que se sabe sobre a modificação de planetas é baseado no que já observamos em nosso próprio mundo. Na Terra são cada vez mais evidentes os efeitos da poluição sobre o ecossistema, sinal de que é possível afetar o ambiente em uma escala global a fim de mudá-lo, embora esse processo possa ser muito lento. Com base em experiências com a Terra, o ambiente de um planeta pode ser alterado deliberadamente. No entanto, a viabilidade de se criar um ambiente planetário irrestrito, que reproduz o ambiente terrestre em um outro planeta ainda está para ser verificado. Marte é geralmente considerado o mais provável candidato para a terraformação. Muitos estudos têm sido feitos levando em consideração a possibilidade de se aquecer o planeta e alterar sua atmosfera, e a NASA tem promovido debates sobre o assunto. Diversos possíveis métodos de se alterar o clima de Marte podem estar dentro das capacidades tecnológicas da humanidade, mas atualmente os recursos econômicos demandados para executá-los estão muito além daqueles que qualquer governo ou sociedade deseja alocar. As longas escalas de tempo e a praticabilidade da terraformação são as questões em debate. Outras perguntas sem respostas são as relacionadas com a ética, logística, economia, política e metodologia de se alterar o meio ambiente de um mundo extraterrestre. A possibilidade de criar uma biosfera planetária que imite a Terra em um outro planeta ainda precisará ser muito estudada, já que não se conhecem os efeitos das mudanças atmosféricas e de temperatura na geologia, na geodinâmica e na morfologia de um planeta. Métodos teóricos de terraformação. A amônia é um gás que promove o efeito estufa e poderia ser usado para aquecer a atmosfera de planetas frios. Entretanto, não existe na Terra quantidade suficiente deste gás para aquecer um planeta do tamanho de Marte, por exemplo. Uma fonte provável de amônia são os asteroides da nuvem de Oort, que se encontram no exterior do Sistema Solar. Se estes asteroides fossem arremessados contra Marte, a amônia neles presente já estaria sendo emitida para a atmosfera do planeta a partir do momento em que os asteroides começassem a se desintegrar, ainda durante a queda. Entretanto, o impacto de uma rocha espacial contra a superfície de Marte pode causar muita destruição e atrapalhar o processo de terraformação. Para driblar este problema existem duas alternativas: frear a queda do asteroide ou arremessar asteroides menores e muito mais numerosos ao planeta. Dependendo do nível de dióxido de carbono e de hidrogênio na atmosfera, pode ser possível produzir calor, água e grafite através da reação de Bosch. Alternativamente a isto, reagir o hidrogênio com a atmosfera de dióxido de carbono através da reação de Sabatier renderia metano e água. O metano poderia ser exalado na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa. Com água e calor, o ambiente já estaria apropriado para a instalação de colônias seguras e economicamente viáveis. Entretanto, a terraformação não estará completa enquanto a atmosfera não contiver quantidades de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, vapor d'água e hidrogênio semelhantes à da Terra. Para que tal equilíbrio seja alcançado, será necessário exalar estes gases diretamente na atmosfera do planeta, algo que só seria possível com a instalação de grandes complexos de processamento de gás ou com a criação de colônias de algas transgênicas capazes de exalar estes gases. Terraformação de Vênus.
A terraformação de Vênus é um processo hipotético de engenharia planetária que visa realizar mudanças climáticas em escala global em Vênus, com o fim de torná-lo habitável para seres humanos. A terraformação de Vênus foi proposta como algo sério pela primeira vez pelo astrônomo estadunidense Carl Sagan em 1961. Os mínimos ajustes necessários para que o ambiente venusiano suporte vida humana irá requerer 3 grandes mudanças no planeta. Essas 3 mudanças são proximamente interrelacionadas, sendo que a extrema temperatura de Vênus é causada pelo forte efeito estufa, consequência da densa atmosfera de dióxido de carbono. As 3 etapas são: reduzir a temperatura da superfície de Vênus, que naturalmente conta com 450 graus Celsius. Eliminar grande parte do dióxido de carbono da densa atmosfera, podendo este ser convertido para outra substância menos conservadora de calor. Adição de uma atmosfera respirável de oxigênio. Além destes, as próximas 2 mudanças também são fortemente desejáveis, embora requeram um nível tecnológico muito superior. Estabelecer um ciclo dia-noite mais curto do que o atual dia venusiano, que é equivalente a 116,75 dias terrestres. Estabelecer um campo magnético planetário ou equivalente para proteção contra a radiação cósmica e solar. Terraformação de Marte. Marte é um fortíssimo candidato à terraformação. Nesse processo, o desafio será adensar a atmosfera de 0,008 atm a 1 atm, que corresponde a um aumento de efeito estufa, nivelando a temperatura diurna de menos 50 graus Celsius a 20 graus Celsius, logo após um breve aumento do escudo contra a radiação solar. Mesmo assim, não podemos esquecer que a terraformação é um processo com alto risco de erro, extremamente caro e demorado. Nesse caso, uma visão otimista engloba algo entre 2 séculos e 2 décadas. Se levarmos em conta a possibilidade de usar formas de vida geneticamente modificadas, robôs controlados com inteligência artificial, redirecionando asteroides, mas cálculos apontam que a terraformação de Marte será a mais fácil do Sistema Solar. Por exemplo, para a da Lua e de Ceres, seria preciso criar a atmosfera e para a terraformação de Mercúrio, engrossar a atmosfera com gases que ajudam ao máximo resfriamento da superfície, e a de Vênus, a mais difícil. Será preciso diminuir a pressão da atmosfera de 92 atm para 1 atm, remover partículas ácidas da atmosfera superior e isso provavelmente pode durar até 1 milênio numa visão realista. Mas vale lembrar que a terraformação é um passo muito posterior ao da colonização, tendo em conta que sua necessidade só ocorrerá ao término do povoamento de toda a Lua e de habitações espaciais. Inviabilidade técnica da terraformação. É evidente que nem todos os planetas poderão ser terraformados. Apenas planetas telúricos estáveis e razoavelmente próximos a uma estrela poderão ser submetidos à terraformação, enquanto planetas gasosos ou em processo de transformação geológica não poderão ser terraformados. O mesmo se aplica a planetas muito frios ou muito quentes. É importante ressaltar que em todos esses casos existe a possibilidade da instalação de colônias. Contudo, o que realmente pode ser inviável é a terraformação. Além de todos estes fatores referentes ao planeta, ainda existem os chamados fatores externos, isto é, se o sistema planetário em que o planeta se encontra for instável ou apresentar algum risco ao planeta, é óbvio que de nada vai adiantar terraformá-lo. Um exemplo disso é um sistema binário de estrelas. Dependendo da situação, os planetas que as circundam poderiam ser, literalmente, queimados a cada certo período de tempo, dependendo claramente da órbita de uma das estrelas. Inviabilidade econômica da terraformação. Terraformar um planeta não é apenas difícil do ponto de vista técnico-científico, é ainda mais difícil do ponto de vista econômico. A terraformação pode custar trilhões de dólares e ainda assim ser mal sucedida. Um número elevado de empresas e países que, previsivelmente, envolver-se-iam em tal processo também é sinônimo de disputas e instabilidade econômica global. De antemão,
já seria difícil conseguir patrocínio, mesmo que governamental, para algo desta magnitude, visto que o retorno financeiro poderia demorar décadas ou até séculos para superar o investimento inicial, isso se, e somente se, a terraformação tenha sido bem-sucedida. Tendo em vista que a terraformação pode ser uma alternativa às condições de existência que o planeta Terra pode alcançar, ou seja, talvez em previsões ainda não claras, devido a diversos fatores, a Terra pode se tornar inabitável, sobrando astros terraformados como alternativa. Economicamente, isso pode ser visto como mais um empecilho primordial, já que mesmo que demande altos custos, reverter possíveis problemas ambientais e outros fatores que possam vir a impedir a habitação humana na Terra, será com certeza ainda mais barato do que terraformar astros distantes e sob riscos ainda incalculáveis. Questões éticas da terraformação. Há um debate filosófico referente às questões éticas envolvidas num processo de terraformação. Podemos destacar, entre as pessoas que argumentam em prol da terraformação, Robert Zubrin e Martin J. Fogg. Eles acreditam que é obrigação moral da humanidade fazer de outros mundos um lugar apropriado para a vida, como uma continuação do histórico talento humano de transformar os ambientes que o rodeiam. Entretanto, existem pensadores mais cautelosos que acreditam que a terraformação pode ser uma antiética interferência humana na natureza. Outros ainda defendem que a terraformação não fere a ética desde que o planeta a ser terraformado não abrigue formas de vida própria, caso contrário estaríamos faltando com a ética, pois a terraformação afetaria negativamente as formas de vida lá existentes, podendo inclusive extingui-las, ressaltando que a presença de vida fora do planeta Terra é apenas teórica. E você que acha? Devemos terraformar outros planetas ou cuidar da nossa Terra antes que se torne inabitável? Deixe nos comentários sua opinião. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.